meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sincera e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda o vídeo para um amigo, uma amiga, aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista de qualidade, porque hoje vamos continuar com uma das sagas que eu mais estou amando trazer para vocês nesse nosso canal, que é a grande saga dos homens que moldaram o ocultismo ocidental. Esse mini curso gratuito de história da magia que o Mago está proporcionando para vocês entenderem que a nossa tradição é milenar, que a nossa tradição é contínua e que nós tivemos homens extremamente marcantes no cenário ocultista ao longo de toda a história da humanidade, mas sobretudo da era cristã, né, em diante. E hoje, como você já deve ter visto na thumb, vamos falar de um nome que recentemente, injustamente, quase não se fala mais, mas que foi o ponto-chave para o renascimento ocultista surgir na Europa. E não só ocultista, mas o movimento renascentista também, tá? A era renascentista, no oculto, surge com essa figura. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Marsilio Ficino, um italiano brabo, depressivo, mas que fez e aconteceu na época dele em Florença, sobretudo, por conta da grande influência e inteligência que tinha. Recapitulando, então, o que estamos estudando sobre a arte mágica e o desenvolvimento histórico dela, o último mestre que estudamos da magia foi Eckhart, né? Um frade dominicano que foi condenado por heresia porque as ideias dele sobre Deus, o absoluto e toda a mística de elevação da alma humana e da divinização do homem, na época foi considerada herética, foi considerada maltida pelos homens da época, né? E Eckhart, quando ele falece, ele traz um grande ato, infelizmente, do desenvolvimento oculto, filosófico, da mística espiritual medieval, né? Aí nós vamos entrar no que nós chamamos de Baixa Idade Média, a Inquisição cada vez mais forte, a igreja com o seu luxo e ostentação de opulência fazendo cada vez mais abusos contra o povo, e esse totalitarismo, né, ou como podemos bem afirmar, essa ditadura católica que o mundo medieval estava submerso. Isso, consequentemente, fez a magia e todo o estudo esotérico dar uma mirrada, uma apagada. E claro, nós vamos ter grandes expoentes, né, surgindo de forma oculta. Então vai ser a época, ali depois de 1300 a 1400 e pouco, onde os primeiros indícios de grimórios salomônicos começam a aflorar. E aí sempre sobre um pseudônimo, porque afinal de contas, quem ia pôr a cara a tapa diante de uma igreja que persegue, que condena, que tudo que pode ser contra a sua doutrina é taxado de fogueira, tortura e até que a pessoa se arrependa, né? E a galera queria fugir disso. Então aí nós vamos ter grimórios como Pseudarchia Daemonorum, nós vamos ter novas versões do Testamento de Salomão, nós vamos ter o Summa Sacra Magica de Berengalius Ganelli, já fiz biblioteca mágica desse livro aqui. Todos esses livros são datados de entre final do século de 1200 e pouco até 1400 e alguma coisinha ali. E tudo sobre pseudônimo, né? De Moisés, os grimórios da espada de Moisés, os grimórios salomônicos, sem ninguém dar as caras, né? E aí, em 1433, no interior da Itália, nasce uma figura chamada Marsilio Ficino, que desde pequeno, segundo as lendas, né, era um rapaz dedicado à solidão, não era de ter muitos amigos e, consequentemente, à contemplação, à observação, à busca espiritual e, sobretudo, à sede de estudos. Como sabemos, estamos falando de uma fim da era medieval. O nosso protagonista do episódio de hoje, ele não tinha, obviamente, nascido numa família tão pobrezinha assim. Porque para você estudar, ser notado
e observado por alguém, você precisa ter nascido numa família nobre, que te dá direito a estudos, que te dá direito a acesso à cultura e coisas do tipo. E na época só tinha acesso a isso quem era da alta cúpula, né? Os nobres, o clero e essa galera aí da pirâmide feudal. Porém, Marsilio Ficino, ele vai brilhar em Florença, né, na Itália. Quem nunca ouviu falar de Florença nunca jogou Assassin's Creed, né? Assassin's Creed, joga lá que vocês vão descobrir um pouco mais sobre a história de Florença e os grandes gênios que viveram nessa cidade que eu considero bem mística. O que acontece com a história de Marsilio Ficino é que desde muito novo ele foi quase que adotado, entre muitas aspas, não no sentido que nós conhecemos a adoção hoje, mas ele caiu nas graças de... Como é o nome do cara? Cosimo de Médici, eu vou dar uma pesquisada aqui. Cosimo de Médici. Cosimo de Médici, ele era um grande senhor abastado e governava ali Florença. Era um dos grandes de Florença na época. E Ficino estava estudando, e aí o cara vê que aquele rapaz ali tem um conhecimento a mais, ele tem um negócio, né? Ele tem um negocinho a mais. Então Cosimo de Médici contrata Ficino para ser tradutor de grandes obras. Só que é muito importante deixar claro que nem todo rico não presta, porque Cosimo de Médici foi o que conseguiu fazer esse cara não ser condenado à fogueira. Foi o que defendeu Ficino até o fim da jornada dele. Por quê? Vamos lá, a história é legal. Pô, foca na história. Cosimo de Médici, ele ordena que Ficino seja o seu grande tradutor. Então, obras que só existiam em grego, ou se perderam no grego arcaico por conta da Inquisição e tal, e de algum motivo chegou a Florença por mosteiros, geralmente era por mosteiros, né? As bibliotecas se moviam na era medieval muito dentro de mosteiros e afins. E isso vazou para Cosimo de Médici, só que ele vai lá e pega as obras de Platão em grego, e um grego meio arcaico. Ele vai lá e pega outras obras em um latim arcaico. E aí ele começa a falar, eu não vou dar conta disso aqui, mas eu tenho sede de sabedoria. Eu quero estudar a filosofia perene da alma, que vem de Platão, né? Como nós já estudamos lá atrás, Jâmblico, Plotino e essa galera toda. Se você não viu o vídeo, dá uma olhada lá. E aí ele começa a ordenar que Marsilio Ficino comece a traduzir todas essas obras. E Ficino fica traduzindo. A vida dele foi basicamente nos trazer todas as traduções arcaicas ligadas à gnoses, né, e à espiritualidade teúrgica para o italiano e para o latim e para línguas mais vernáculas, né, da época. Creio que seja unânime entre os ocultistas a gente afirmar que sem Marsilio Ficino não existiria Agripa, não existiria movimento Rosa Cruz, não existiria absolutamente nada. Sabe por quê? Porque é Marsilio Ficino que pega e traduz todas essas obras. O cara dedicou tempo e anos de vida para traduzir Corpus Hermeticum, todos os livros de Platão, Jâmblico, Plotino, Ploto. Ele traduz tudo isso. E não só traduz, como leciona. Ele se tornou um grande mestre, né? Afinal de contas, passava dias e dias estudando os grandes pensadores, e ele começa a entender como aquilo funcionava na prática. Obviamente que ele não traduzia somente a filosofia, ele traduzia a parte prática também. Apesar de não ter um consenso, né? Muito provavelmente Ficino estudou a fundo Picatrix, ou os vários Picatrix que existiam, os Códex Salomônicos que existiam. Muito provavelmente sim, porque quando você vê os 3 livros da vida, que é a grande obra escrita de Ficino, tem uma parte que é dedicada basicamente e exclusivamente à magia planetária, né, ligada a talismãs e tudo mais. Então, é muito provável que ele tenha bebido de fontes anteriores de prática mágica alquímica ligada ao Picatrix e a esses grimórios que se dedicavam à magia talismânica. Inclusive, Marsilio Ficino, ele é um grande expoente da magia talismânica, o uso de talismãs, a confecção de pantáculos e toda essa magia de condensar energia astral em um objeto de metal. É, nesse sentido, um grande alquimista, né? E bom,
Seguindo a história, Marcílio Ficino ele estava se dedicando por muito tempo a traduzir as obras de Platão para o grande duque lá, que passava pano para ele o tempo todo, estudar, desfrutar, porque o duque, né, de Médici, ele tinha uma grande sede pelo conhecimento platônico, tanto teórico quanto prático. Ele era um grande magista, né? Se a gente for traduzir para os termos atuais, né? Ele seria um grande magista da época. E era um grande duque, um cara de poder, né? E ele tinha sede desse conhecimento. Só que aí, o grande desejo de... Oh, esqueci o nome do cara de novo. Puta que pariu, viu? Que nome difícil também. Pra porra. O grande desejo de Cosimo de Médici era estudar o Corpus Hermeticum, que não tinha uma tradução do grego direto para a língua deles ali. Se eu não me engano, era latim ainda. Mas eu não sei se já era um italiano, se era latim, mas para a língua deles ali. E aí ele ordena que ele chega em Ficino e fala: para tudo. Sou eu que te banco, sou eu que patrocino você, e você vai fazer o que eu quero. Eu imagino que Ficino deve ter olhado e falado: rapaz, tá bom, né? Então manda. E aí ele pega uma versão do Corpus Hermeticum, ele tinha dinheiro, então ele conseguia manuscritos raros, né? E toma, traduz essa bomba. Sabe o Corpus Hermeticum Graecum que você tem na sua casa hoje? Só existe porque Ficino um dia traduziu. Pois é. Sabe as obras de Platão, as obras dos neoplatônicos, inclusive o livro de Jâmblico, que eu indiquei aqui outro dia, só existe por conta desse cara aí. E também por Cosimo de Médici, né? Porque Cosimo de Médici, ele ficava ali no pé de Ficino o tempo todo para ele traduzir. Vai, traduz, acelera, homem. Vai, faz essa grande obra aí para nós. E a grande obra de Marcílio Ficino, obviamente, não foi só traduzir coisa, né, gente? Ele traduziu tudo, e além de traduzir tudo, e, claro, atualizar isso, ele funda uma escola de renascimento neoplatônico filosófico. Uma escola que se comportava como uma ordem, como uma confraria. Pouquíssimas pessoas eram aceitas, tinha segredos que só quem estava dentro sabia, da mesma forma como funciona qualquer ordem iniciática, né? E Marcílio Ficino, ele funda essa escola filosófica dele, né? A partir daí, nós vamos ter as obras de Ficino. Então, vamos separar o Ficino tradutor do Ficino grão-mestre de ordem, né? Do Ficino que faz a grande obra acontecer. Se ele tivesse passado a vida inteira só como um copista, traduzindo coisa, copiando coisa, escrevendo coisa, já seria maravilhoso. Mas esse cara, ele vai além, né? Porque ele é um mago, afinal de contas. Ele não pode somente trazer o dos outros, ele tem que deixar o legado dele também. A contribuição dele também. E Ficino, ele vai tentar fazer isso. E a forma como ele faz isso é fundando a sua escola. Como a gente sabe, obviamente não era uma escola, era um grupo teúrgico, né? Que se dedicavam a práticas teúrgicas, à prática do hermetismo, sobretudo em Jâmblico. Mas aí, Ficino, ele vai trazer uma teoria própria muito bacana sobre esoterismo cristão. Em Marcílio Ficino, na segunda filosofia dele, né? O que ele acreditava era que Deus enviou Hermes, o Trimegisto, que escreveu o Corpus Hermeticum e tal, antes de Moisés. Então, pode parecer coisa pouca para quem não estudou muito as duas tradições. Mas, num conceito cabalístico, a cabala é recebida por Moisés diretamente. Na visão de Ficino, não. Na visão de Ficino, a coisa vem de Hermes primeiro. Hermes é o grande Prometeu que traz o fogo espiritual, a revelação cabalística dos céus à terra. E ele passaria isso para Moisés, sendo que Hermes é o mesmo que Tote, e Moisés fica preso no Egito, onde ele aprende, é criado com o faraó, e toda a história de Moisés a gente está cansado de saber, né? Essa mudança de perspectiva de Hermes ter vindo antes de Moisés, para a filosofia espiritual dele faz todo sentido. Porque a cabala, ela deixa de ser vinculada ao judaísmo. A cabala, ela deixa de ser vinculada somente ao povo de Israel. Não que isso tire a importância do povo de Israel. Não que isso tire o desenvolvimento cabalístico no seio de Israel. Mas teve algo antes. Algo mítico antes. Isso faz toda a diferença para descentralizar a ideia de cabala prática,
ou meditativa, ou teórica, tanto faz, do conceito puramente judaico da coisa. Porque, numa visão judaica, cabalística, né, Moisés é o grande patrono da árvore da vida, né? É ele quem recebe na sarça ardente, junto com os mandamentos e pipipipopopó, toda essa revelação aí. Para Fitino, não. Para Marcílio Fitino, Hermes é o grande detentor do conhecimento astral. E quando você lê o Corpus Hermeticum, você vê muita coisa de cabala ali, né? Muita coisa mesmo. E aí ele coloca Hermes, Moisés e Jesus, e não o contrário. E isso é muito interessante, porque na visão cosmogônica, né, de Fitino, o plano cabalístico da criação, ele é revelado a nós por Hermes, depois desenvolvido por Moisés e pelo povo de Israel, chega a nós em uma culminação por meio do Cristo, né, de Yeshua. Só que Yeshua, ele bebe da fonte dos essênios, que era um povo ligado ao esoterismo, né, dentro do seio judaico, oriental e etc. Então, o que Marcílio Fitino estava alegando nas entrelinhas, porque se ele falasse isso ele morria na fogueira, é que Jesus era um grande mago que bebeu do próprio Hermes. Olha a loucura. Afirmar isso na Idade Média, meu amor, ele não afirma categoricamente, tá? Mas quando você lê as obras dele, você entende que ele está querendo dizer isso aí sim. Isso foi um boom na cabeça dos alunos, filhos espirituais, mentorando os discípulos dele. E aí, por isso que todo mundo é unânime dentro do ocultismo em falar, foi esse cara, as ideias dele e a escola dele que possibilitou que futuramente existisse um John Dee, que se baseia basicamente tudo nele. Foi graças a esse cara aí que posteriormente tivemos um Agripa que né, pega as ideias filosóficas dele e cria os seus livros de filosofia oculta. Sem esse cara aí, nenhum desses outros existiriam. Então, eu acho extremamente injusto a gente não saudar hoje em dia a memória de Marcílio Fitino em detrimento de nomes como Crowley, que é um bom nome, mas que, porra, olha a diferença dos magos ali. Por que nós, não que deva inviabilizar um por conta de outro, mas por que não fazemos memória de um cara tão grande como esse? Muito se fala de Levi, muito se fala de Golden Dawn, muito se fala de papos, de Rosa Cruz, de martinismo, mas se não fosse Marcílio Fitino, isso jamais existiria. Jamais. O que esse cara fez foi trazer o alicerce pro esoterismo ocidental como filosofia. Porque antes dele, ou era uma prática cristã mística, como vimos em Eckhart, nos filósofos anteriores a ele, nos quadros anteriores, ou eram práticas grimoriais difusas, sem uma ordem filosófica por detrás. O Grimório, o mito do Grimório tal, o Grimório de não sei quem, mas isso não tinha uma coerência filosófica, uma convergência hermética. Quem vai fazer tudo isso aqui entrar numa caixa é Marcílio Fitino. Antes de qualquer outro, sem medo de errar o que eu estou afirmando. E essa foi a grande obra dele, basicamente, né? A fundação da escola e tudo mais. Só que, claro, como todo ocultista, a perseguição sempre vem. E a perseguição chega até Fitino por conta da igreja, do clero, obviamente, de Florença. Florença não é somente a capital do ocultismo da Itália, né? Florença também era um grande centro religioso. A Catedral de Florença, até hoje, uma das mais belas e tal. E o governo de Florença, clerical, era muito corrupto. E pensavam somente em poder. Aí, de um lado, você tem o clero, do outro lado, você tem o povo lá de Fitino, os iluminados dele. A igreja não gostou. A igreja falou, a gente quer vasculhar, a Inquisição chegou, né? A gente quer vasculhar o que você está ensinando na sua escola. Porque a igreja tinha esse poder. E aí Fitino fala, tá bom, entra aí. E aí a igreja vê aquilo como heresia. Só que, em Florença, tinha alguém mais picudo do que o clero. Que era quem? O tal do Médici. O Cosimo de Médici era o cara que mandava na porra toda. E aí acusam o pupilo dele, que era Fitino, de heresia. Pupilo talvez barramante, viu? Há uns boatos.
acusam ele de heresia. E aí Cosimo vira e fala, então, não vai pegar ele não. E Cosimo, para defender Fitino, mostra todas as traduções das obras de Platão, que fundamenta a teologia cristã também, né? E fala, ó o trabalho desse cara, ó o que esse homem fez. Vocês vão prender, acusar de heresia e matar um homem desse? Sobre o meu reino, não. Este homem é inocente. Ele não será condenado, custe o que custar. E aí a igreja fica pianinho e esse cara consegue se safar da Inquisição. Como? Aí entram os fatos talvez hagiográficos sobre Marcílio Fitino. Eu digo hagiográfico porque não tem comprovação histórica, obviamente, né? Que são os grandes feitos místicos de Fitino. A maior lenda sobre Marcílio Fitino é um talismã solar. Existia uma lenda que circulava de que Marcílio Fitino sempre andava com um grande talismã no meio do seu peito, e era um talismã dedicado ao sol, para trazer boa... Aí, claro, ninguém sabe para que era, porque só quem tem o talismã sabe, né? Mas provavelmente, se era um talismã solar, era um talismã para trazer boa sorte, para trazer... para afastar o azar, para afastar os perigos, para trazer renome, sabedoria, porque o brilho solar traz sabedoria, né? Então, pelos fatores históricos que dele se safar da Inquisição, isso é um fator histórico, né? Provavelmente é verdade que, de fato, Marcílio Fitino tinha um talismã solar. Porque o Sol, a energia do planeta Sol, é a energia que nos faz brilhar e ter sorte. Os inimigos não conseguem nos derrubar, as pessoas tentam passar a perna na gente e não conseguem, nossos acusadores tentam nos alcançar e se frustram. O Sol, ele faz você brilhar. O Sol, ele faz você se elevar, ainda mais quando você tem uma busca filosófica espiritual, teúrgica, por detrás. E Marcílio Fitino tinha esse talismã, supostamente, que era o grande amuleto da sorte dele, que, segundo dizem, foi o que livrou ele da Inquisição, dos perseguidores e de toda essa galera aí. Outro fato curioso e bem interessante, isso são afirmações do próprio Fitino, então não é nada hagiográfico, né? É que Fitino, ele amava muito Saturno. E ele se considerava muito saturnino. Mas o próprio Fitino usa o termo melancólico. Provavelmente Fitino sofria de alguma espécie de depressão, ou de solidão crônica, ou de ser meio antissocial. Ele era uma pessoa mais introvertida. E ele passa a amar Saturno. Há afirmações do próprio Fitino nos seus livros da vida dele lá. Esses livros eu acho que não tem em português, eu nunca vi pelo menos. São livros raros de achar hoje em dia, como eu falo, infelizmente Fitino ele ficou para trás, né, pela história da magia, depois que veio nomes como Agripa, Levi e afins. O que o povo esquece é que se não fosse ele, esses outros nem existiriam. Mas, em alguns trechos que eu já tive contato e acesso, até em italiano mesmo, né, ele afirma sobre si ser muito saturnino, meio eremita, de ter gosto pela solidão, e ele trabalha essa força saturnina nele mesmo, ao ponto dele ressignificar essa melancolia dele. É muito bonito como a magia teúrgica tem esse poder de ressignificar as nossas mazelas, né? Porque ser melancólico, ser naturalmente depressivo, é uma mazela, é algo ruim para a pessoa. E Fitino tinha consciência disso. E aí ele trabalhava com a energia de Saturno, né? Nos seus talismãs, nas suas práticas de magia natural, justamente para equilibrar e transmutar esse aspecto. E aí ele afirma que ele, com Saturno, recebia muita sabedoria de Saturno, porque ele colocava Saturno como Cronos, o senhor do tempo, e justamente por isso, aquele que doa sabedoria, e por ter essa devoção a Saturno, ele falava que ele atribuía, né, que a sabedoria dele vinha de Saturno, né, porque ele foi um homem considerado muito sábio em vida, e quando perguntavam de onde vinha, ele falava que vinha de Saturno. Só que ele falava que Saturno também trazia junto a chaga da solidão, da melancolia e etc. E ele não está errado. Essa afirmação é totalmente astrológica, totalmente correta, né? Aí, o que ele fez, né, só para concluir esse outro feito dele, ele pegava a melancolia dele, trabalhava isso de alguma forma mágica, ritualística com Saturno e transmutava isso em sabedoria. Ele fazia uma espécie de alquimia da dor, sabe? Onde ele pegava a dor que assolava ele, transmutava isso magicamente, ritualizava isso, e isso explodia em sabedoria.
nos escritos, na vida e na espiritualidade dele. Tem muita coisa para falar de Fitino, porque esse cara, ele foi grande demais na sua época. Grande demais, demais, demais. Mas eu acho que uma coisa interessante de falar de Fitino é sobre suas obras. Se vocês já ouviram o termo magia natural, pois é, vem dele. Uma das acusações de heresia contra ele era justamente ele pregar nos seus 3 livros da vida lá, que ele criou, né? Eram 3 livros, e cada um desses livros era sobre um aspecto interno da vida do homem, da vida espiritual, da vida material, da vida celeste, por aí vai. Cada um desses aspectos nos livros é trabalhado de forma mágica. Então, o que chamariam de feitiçaria, porque ele fala de como pedras, planetas, astros, ervas, como tudo isso se mescla em um ritual, como tudo isso contribui para melhorar a vida do homem. E aí acusavam ele de bruxaria, mas ele falava que não. Ele falava que o que ele fazia não era feitiçaria. O que ele fazia era magia natural. E o termo magia natural, ele empregava no sentido de filosofia, não no sentido de magia, como nós conhecemos hoje em dia. Então, quando ele falava que ele praticava uma magia natural, era justamente para se defender da heresia. Obviamente, Fitino é um homem do seu tempo, então um homem cristão, e ele diferenciava feitiçaria, no sentido de paganismo, de verdadeira magia, no sentido da magia herdada por Moisés e toda essa galera aí, né? Segundo ele, na verdade, herdado de Hermes em diante, né? Acho importante falar também que, apesar da teoria de Fitino sobre Hermes vir antes de Moisés ser muito bela, poética e mitológica, e tem bastante sentido, né? Historicamente, infelizmente, talvez não. Historiadores pesquisaram a origem do Corpus Hermeticum e ele data do início do cristianismo, provavelmente, né? Por volta do século I, II ou III depois de Cristo. Então, infelizmente, não dá para atribuir que quem escreveu o Corpus Hermeticum, né, sei lá, foi antes de Moisés, né? Infelizmente, não dá para ter essa atribuição. Mas, historicamente falando, mas mitologicamente falando, super dá. É super plausível você inventar que o Corpus Hermeticum era um livro enterrado e só foi descoberto no século II, sabe? Tanto faz. Mas, historicamente, não dá para termos esse tipo de afirmação. E, bom, Fitino vai viver uma grande vida, ele vive a vida dele lutando contra o desejo de solidão, de se isolar, a melancolia natural dele, né, a depressão natural dele. E é interessante porque, geralmente, pessoas que são mais melancólicas, né, no nível de temperamento, são pessoas que não têm, assim, tanto espírito de liderança. Fitino, ele funda uma ordem, traduz 300 mil obras, peitou quem acusava ele de heresia e ainda fez obras mágicas de cura, portentos milagrosos em toda a Florença. Esse cara, ele causou em Florença. Obviamente, graças a Cosimo de Médici. Você pode dizer, Marcílio Fitino foi um sortudo, foi um privilegiado por conta do conde. Eu digo, ele foi um mago que soube usar a magia ao seu favor. Se, de fato, ele usava um talismã solar em seu peito, como as fontes costumam afirmar, se de fato ele usava um talismã solar em seu peito, e dizem que não só talismã, tá? Dizem que ele se vestia sempre com roupas claras, preferencialmente brancas, para trazer mais ainda o fluxo de energia solar sobre ele. Há dito sobre isso, né? Mas se de fato isso é um fato, você entende por que ele caiu nas graças de alguém e esse alguém continuou amando ele como um grande mestre a vida inteira, né? Então, se a magia surgiu na Itália, com um grande renome e expoente, esse expoente, primeiramente, majoritariamente, é Marcílio Fitino. O cara foi realmente ímpar na história da magia. Eu digo que a história do hermetismo como filosofia mágica começa nele. Anterior a ele, nós vamos ter alguns grimórios, o Corpus Hermético, o Jâmblico e tal, mas era tudo muito difuso, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. O que esse cara faz é pegar tudo isso e assumir o hermetismo
como uma ciência filosófica. Então, basicamente, o ocultismo filosófico começa a surgir nele. Ele dá as bases para isso. Agripa vai se matar de estudar esse cara para escrever os 3 livros de filosofia oculta de Agripa, que é o grande, códice dos magos. Mas se não fosse ele, não teria Agripa. E é isso. O Fitino ele morre em 1499, acho, final do século XV. E aí, quando ele morre, o movimento renascentista já está em alta, a igreja ainda tem muito poder, claro, mas ela vai perdendo o seu poder. E aí, final do século XV e século XVI, que nós vamos entrar agora, a partir de 2026 nos próximos vídeos, é a era dos grandes magos, Nós vamos falar de Tritêmios, nós vamos falar de Giordano Bruno, nós vamos falar de John Dee, nós vamos falar de Agripa, nós vamos falar de toda a galera que, depois de Fitino, lendo o que Fitino fez, porque ele traduziu tudo para o vernáculo e facilitou a vida de todo mundo, lendo o que esse cara fez, a galera despiroca e fala, foda-se, vamos fazer a magia acontecer, em teoria, em prática, cada um do seu jeito, mas vai acontecer. Então, nós podemos dizer que Fitino foi a semente que criou essa árvore e que todos esses outros magos do século seguinte, 1500, 1600 e pouco, beberam. Essa é a importância de Fitino. Depois dele vai ter um outro nome ainda muito importante chamado Pico della Mirandola. Mirandona, sei lá. Esse cara aí também, nós temos que estudar ele porque ele foi um grande divulgador das ciências ocultas. Mas se não fosse Fitino antes de todo mundo, com a sua sabedoria saturnina, sintetizar essa força e compilar isso numa filosofia oculta coerente, provavelmente o que aconteceria no desenvolvimento mágico era ele continuar sendo difuso. Grimório pra cá, Grimório acolá, um praticante isolado aqui, outro ali, todo mundo com medo da igreja, ninguém falando nada, ninguém fazendo nada, todo mundo só no pseudônimo de Moisés, ninguém sabendo quem pratica o quê. Fitino deu a cara a tapa e falou, não, tá aqui, eu pratico isso. Porque ele era protegido, obviamente, mas porque ele tinha um talismã da sorte. E esse é o legado de Fitino. Basicamente, é a sementinha. Eu não digo que é a semente, porque a semente seria diretamente o corpus hermético, e Jâmblico, que vieram antes. Mas esse cara pegou Jâmblico, Platão, Jesus Cristo, Moisés, Cabala, colocou tudo numa caixa e falou, isso aqui é a ciência hermética. Isso aqui é a nossa filosofia. Isso aqui é o que a gente acredita, pratica e se dispõe a fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a todos, já nesse finzinho de ano, um bom fim de ano, um feliz Yule para quem roda pelo norte, feliz Lita, acho que é Lita, para quem roda pelo sul, que as energias do inverno ou do verão, que venham com intensidades e nos renovem. E também, nesse novo ciclo que vai iniciar no ano novo, uma próspera virada de ciclo para todos, que seja um ciclo maravilhoso de bênçãos na vida de todo mundo. Vamos para os recados. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, muito provavelmente, se tiver alguma vaga ainda para o rito coletivo, deve estar acabando. Nós teremos o nosso rito coletivo de fim de ano, que é o rito da transmutação. Justamente pegar aquilo que temos de ruim e transformar em algo bom, por meio da energia dos anjos enoquianos do fogo. Assim como o Fitino fez isso com o Sol, transmutando a melancolia saturnina dele em sorte, nós faremos a mesma coisa nesse ritual de fim de ano. Se você quer participar, corre, porque as vagas provavelmente devem estar acabando. No momento que estou gravando esse vídeo, estou gravando ele numa segunda-feira, tem menos de 40 vagas. Então, corre e vê se ainda tem alguma, tá bom? A agenda do mago, gente, isso aqui é muito importante, ó. A agenda do mago, gente, está para fevereiro. Então, se você quer comprar uma consulta, qualquer uma delas, Scrying, leitura de meia hora, leitura de tarô aprofundada, oráculo enoquiano, oráculo de Hecate, eu só vou ter agenda para fevereiro. Então tem que ter paciência para esperar a agenda. Tô avisando, porque depois a pessoa compra a consulta e fala que não sabia. Aí fica todo aquele climão, Então, só avisando mesmo. A agenda de trabalhos do mago tá para depois do recesso, eu vou tirar um pequeno recesso de fim de ano, Eu paro de trabalhar no Natal e volto só depois do dia 5.
eu preciso dar uma descansada só para abstrair a mente, meditar e planejar o que vai ser o meu próximo ano aí, nessa minha empreitada mágica, maluca que eu vivo. Temos nosso curso de tarô, nosso curso de scrying, são cursos gravados. Você faz no seu tempo, assiste no seu tempo, pratica no seu tempo, acessa o Vitalício, corre lá, é pela Hotmart. Importante sobre o nosso curso, tá? Você vai ver a primeira aula e só depois de 7 dias libera as demais, tá bom? Importante avisar isso, porque tem gente que compra e acha que é golpe, né? Que só tem uma aula. E não é isso. Você compra o curso, assiste a primeira aula, passa 7 dias, as outras liberam, tá bom? Se você não segue o Mago lá no Instagram, segue para não perder os nossos conteúdos, @monge_a_mago. É majoritariamente por lá que eu me comunico mais de perto com vocês, tá bom? No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de você e falou!